Salve, salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Caiolas e hoje a gente teve a Community Shield, Supercopa da Inglaterra. Eu até falei sobre isso aqui no canal já, se vale ou não vale título. Arsenal e Manchester City se enfrentaram, foi 1-1 no tempo normal, entre aspas, e 4-1 para os Gunners nos pênaltis. E assim o Arsenal leva o 17º título, também entre aspas, da Supercopa da Inglaterra em sua história. Vamos falar sobre esse jogo, vamos falar quanto ele vale, mas você antes é convidado a se inscrever aqui no canal para não perder nada da Premier League. Cara, assim, esse jogo, pra mim, ele não vale muita coisa, né? Eu até falei no vídeo que eu fiz, né, sobre se a Community Shield vale um título ou não vale. Eu tendo mais a dizer que não vale, cara. É um jogo mais pré-temporada, mais exibição do que qualquer outra coisa. E alguns fatores do jogo de hoje me levam a acreditar mais nisso, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro, que o ritmo do jogo foi bem abaixo do que a gente está acostumado na Premier League. É um ritmo bem mais... O jogo foi de um ritmo bem mais de pré-temporada do que de temporada regular. Um confronto entre essas duas equipes no meio da temporada, por exemplo, vai prover muito mais ritmo, velocidade e intensidade. Alguns erros técnicos de ambas as partes ficaram bem evidentes. Posicionamento, questões físicas. O próprio árbitro errou um monte de coisa justamente por conta disso, né? Porque também é pré-temporada para arbitragem. E por mais que o jogo tenha sido comemorado, né, como um título pelo Arsenal, e o Guardiola também comemorou muito o golaço, diga-se de passagem, do Palmer, que abriu o placar para o City. Cara, é mais pela rivalidade, né? Mais porque criou-se essa rivalidade na última temporada entre as duas equipes. O Haaland, por exemplo, provocou a torcida do Arsenal quando foi substituído, ele foi vaiado, ele fez o sinal do 3, assim, né? Indicando o treble, indicando também, ou às vezes ele quis indicar as 3 vitórias que o City teve sobre o Arsenal na temporada passada. Mas mesmo esse jogo não valendo muito, ele vale alguma coisa, e a gente pode tirar algumas coisas dali, né? Não para analisar a temporada. Eu não acho que seja um jogo pra gente falar assim, nossa, como as duas equipes chegam pra Premier League. Não vejo dessa forma. A gente aprendeu isso na temporada passada, né? Quando o Liverpool vence o City nessa mesma competição, na Community Shield, o Haaland vai muito mal, perde um gol com o Alisson caído, e no fim das contas o City é campeão de tudo, o Liverpool não vai nem pra Champions, o Haaland bate todos os recordes, ou seja, o que a Community Shield da temporada passada contou, a temporada contou outra história. E pode acontecer a mesma coisa nesse ano, na verdade é até tradição da Community Shield, apenas 3 vezes o time que ganhou a Community Shield também ganhou a Premier League. Pra vocês verem como não fala muita coisa assim, né? Mas fala algumas coisas. Por exemplo, mostra pra gente que realmente o Manchester City tá um pouquinho abaixo no nível técnico e físico. Isso porque o City alongou a sua temporada um pouco mais, né? Porque chegou em todas as finais, chegou na final da Copa da Inglaterra e depois na final da Champions. Então teve 2 semanas a mais do que o Arsenal de jogo e depois 2 semanas a mais de férias. Então o City voltou a treinar faz 20 dias, enquanto o Arsenal tá aí treinando há um pouco mais de um mês. Isso, no fim das contas, cobra o preço. O que é um ponto positivo pro City também, na minha visão, porque o time conseguiu, mesmo com menos preparação, e muito também porque eles se conhecem muito bem, jogaram muito bem na última temporada, né? O time base é praticamente o mesmo, mas eles conseguiram fazer um jogo de um bom nível. Acho também que o Guardiola foi muito bem. Na minha visão, o Guardiola vence o Arteta no duelo tático. No primeiro tempo, eu acho que o Arteta vence. O primeiro tempo, pra mim, foi muito mais pro Arsenal nas propostas. O City teve muito mais a bola, mas o Arsenal teve 3 oportunidades, né? Uma delas foram 2 oportunidades em um lance só. Uma com o Havertz, depois com o Martinelli. E depois o Havertz tem outra grande oportunidade de camisa 9, que ele perde, mas o Ortega Moreno, que jogou no lugar do Ederson, faz a defesa. O City no primeiro tempo só conseguiu chegar 2 vezes com o Rodri, uma com 15 minutos, um chute de fora da área que passou bem perto, desviado, e depois uma genialidade do Rodri, que vê o Ramsdale adiantado, tenta chutar direto do meio de campo. Mas fora isso, o City teve muito a bola, mas não conseguiu encontrar espaços, né? O Haaland, por exemplo, teve apenas 13 toques na bola. Muito pouco. Haaland participou muito pouco, jogou 60 minutos, logo foi substituído.
No segundo tempo, o City foi melhor. Eu acho que o Guardiola ajeita o time de uma maneira melhor. Então, o Arteta ganhou o duelo no primeiro tempo, o Guardiola ganhou no segundo tempo. Mas, pra mim, a superioridade que o City aplicou no segundo tempo foi um pouquinho maior do que a superioridade que o Arsenal aplicou no primeiro tempo. Então, por isso, o Guardiola vence esse duelo tático. Na minha visão, acho que o Arteta, inclusive, mexe mal na equipe, enquanto o Guardiola mexe muito bem. O Guardiola mexe aos 60 minutos, tira o Haaland, tira outros jogadores, entra o Foden, que faz a jogada do primeiro gol, né? Junto com o De Bruyne e o Palmer. Esses também entraram aos 60 e poucos minutos. E um golaço do Palmer, de dar inveja ao Riyad Mahrez, que saiu do time. Uma chapada lindíssima, cruzada, sem chances para o Ramsdale. Mas aí o Arsenal começa a fazer umas substituições meio na louca, assim, tirando o zagueiro e botando atacante. Esboça uma pressão que também não foi muito bem uma pressão. O Arsenal não conseguia criar muito, mais na bola longa até do que na bola no pé. E num lance de muita sorte, já aos 101 minutos, por isso que lá no começo do vídeo eu falei que no tempo normal, né, o Arsenal empatou, que o gol foi aos 56 do segundo tempo, 11 minutos de acréscimo. A gente já vai comentar sobre isso também. O Trossard chuta da entrada da área, a bola desvia no Akanji. Um gol de pura sorte. O Arsenal levou sorte a finalização e empatou o jogo, e ele já não tinha tempo para mais nada. Fomos para os pênaltis. Ali nos pênaltis eu acho que a moral do Arsenal estava um pouquinho mais elevada, e alguns jogadores do City, né, como o Rodri, que perdeu o pênalti, jogou o jogo inteiro e, como eu falei, teve muito menos tempo de pré-temporada, preparação, etc. Acho que isso pode ter pesado. Sobre esse super acréscimo, né? Até o Arsenal empatar, eu vi gente comentando e, cara, assim, a gente ainda não sabe. A orientação da Premier League e da FA é justamente de deixar o jogo correr mais. Se você concorda ou não com isso, eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que eu vi vídeos de outras pessoas falando que, cara, a Premier League não é uma liga que para muito o jogo para você pedir pro árbitro ficar dando mais acréscimos, como foi na Copa do Mundo, por exemplo. E realmente a Premier League não é um dos campeonatos que mais para o jogo, né? Não tem pausas constantes, não tem bolinhos, reclamações. Cara, o jogo é muito mais dinâmico. Mas é uma orientação que a Premier League buscou adotar. O árbitro da partida botou em prática essa orientação, então deixou correr 12, 13 minutos de acréscimo. E a gente tem que esperar para ver se, a partir da próxima semana, na Premier League, os árbitros vão manter esse critério. Se eles não mantiverem, aí este árbitro de hoje, né, exagerou, abusou. Se eles mantiverem, cara, é a nova orientação, é assim que vai ser. E é muito bom, porque na Premier League rola muito, né? Gols no fim do jogo, ali o Fergie Time do Manchester United. Gols nos acréscimos são comuns no campeonato inglês. Eu acho que no fim das contas, quem ganhou foi a gente, né? Quem ganhou fomos nós, que, primeiro, estávamos extremamente ansiosos para ver esses dois times se enfrentarem, foram os melhores times da temporada passada. Segundo, a gente tá com saudade, então qualquer jogo que envolva clubes ingleses, a gente tá acompanhando. Eu acompanho os jogos de pré-temporada, praticamente todos os grandes clubes. E a gente viu boas atuações. Pra mim, muito mais do lado do Arsenal, eu consigo dar destaques individuais muito mais do lado do Arsenal do que do City. Do lado do Manchester City, há algumas decepções, né? Já falei do Haaland, que pra mim foi uma pequena decepção, participou um pouco do jogo, bem apagado. Fiquei um pouco decepcionado com Bernardo Silva, que eu acho um grande jogador. Achei que ele foi um pouco apagado, não buscou muitas jogadas individuais. O Julian Álvares, que se destacou muito bem também, foi bem sumido na minha visão. Gostei da partida do Rodri, mais uma vez sólido, como ele sempre é. Gostei da partida dos jogadores da zaga, né? Gostei do John Stones, gostei do Rúben Dias. O Akanji estava abaixo também. Gostei do Ortega Moreno, um ótimo goleiro, ótima opção. O Manchester City pescou na temporada passada como opção ao Ederson, foi sensacional. O De Bruyne entrou no segundo tempo, né? Ele tá machucado desde a final da UEFA Champions League, voltou agora, jogou apenas 30, 40 minutos na partida de hoje. Cara, durante o tempo que ele esteve em campo, que a bola rolou, ele foi muito bem. Ele participa do gol, ele segura bem a bola, ele acha alguns bons passes para que o City se mantenha em vantagem, mas a impressão final é ruim, né? A impressão final é do pênalti perdido.
Aí já tem gente chamando ele de pipoqueiro, falando que ele não decide nada. Eu não gosto de taxar jogadores. E até porque o De Bruyne nunca foi um jogador que botou a bola embaixo do braço e falou, vou decidir. Não é o perfil dele. Ele sempre é um jogador muito coletivo. A impressão final é do pênalti, é ruim. Ele tentou uma cobrança maravilhosa, mas acabou acertando a trave. Eu acho que, assim, ele vai voltar. Ele vai voltar e vai ser o De Bruyne que a gente conhece e vai ser mais uma temporada incrível dele. Não sei quão incrível, mas com certeza ele vai jogar no nível que a gente sabe que ele joga, que a gente sabe que ele chega. Do lado do Arsenal, eu gostei muito de algumas atuações. Pra mim, o melhor jogador da partida foi o Timber, Jurrien Timber. Jogou como lateral esquerdo, recém-contratado. Cara, muito sólido. Ele fornece solidez defensiva, ele fornece opção de jogo muito bom com a bola nos pés. Muito bons avanços, ele aciona muito bem os meias, ele aciona muito bem os pontas. O Martinelli teve várias situações de 1 contra 1 por conta desse bom posicionamento e acionamento que o Timber fornece. O Odegaard jogou bem também, mostrou sua liderança, mostrou por que é capitão da equipe. Gostei do Declan Rice, sólido, fora de sua posição original, né? Jogou na posição ali que o Xhaka costumava fazer, mas foi bem sólido. Saliba também muito sólido, é um grande jogador. E achei que o Saka ficou um pouco abaixo. O Havertz foi uma decepção pra mim, né? Um jogador que chega pelo valor que ele chegou, com a expectativa que ele gerou. Tinha que fazer os gols nas oportunidades que foram dadas. E um destaque bem legal pra mim também é o Ramsdale, né? O Ramsdale fez 2 boas defesas quando o Manchester City já estava vencendo por 1-0. Ele não tem qualquer culpa no gol. Mas quando tá 1-0, ele defende uma cara a cara com o Foden, depois ele faz uma bela defesa num escanteio, acho que o desvio é do Rúben Dias ou do Stones, não me lembro agora. E depois ele pega um dos pênaltis na cobrança, né, na disputa de pênaltis e sai ali meio como herói. O Ramsdale que tá sendo ameaçado porque o Arsenal tá atrás do Davi Raya, do Brentford. Então foi só surgir a notícia, o Ramsdale aparece bem e defende pênalti. Quem é torcedor do Arsenal sabe que isso acontecer. Pra concluir, não diz muita coisa, mas é um jogo que tem ali o seu valor, né? Não reflete a temporada, a gente não sabe como vai ser a temporada apenas baseado no que esse jogo mostrou, mas dá pra gente ter uma ideia de posturas. Eleva bem a moral do Arsenal, mas não acho que abaixa a moral do City. O City, pra mim, sai com saldos muito positivos da partida. Algumas atuações apenas que ficaram devendo, o que é absolutamente normal, dado como foi a pré-temporada, ou como não foi a pré-temporada do Manchester City. Quero saber a sua opinião, então deixa ela aqui nos comentários. Para você foi merecido? O Arsenal levou mais sorte que juízo? O Manchester City foi mais para bem do que para mal? Quem foi o melhor jogador da partida para você? Quero saber tudo isso, então deixa aí nos comentários. Deixa like nesse vídeo também e se inscreve no canal, tá bom? Obrigado pela parceria, obrigado por estar aí comigo. É nóis.